Olá, sejam todos muito bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 do Grupo Casas Bahia. Mais uma vez, o trimestre foi marcado por avanços importantes na execução do nosso plano de transformação. Esse foi o 7º trimestre consecutivo da evolução de margem EBITDA, que cresceu 1,3 ponto percentual para 8,3%, reflexo da nossa disciplina na gestão, foco em eficiência e compromisso com a rentabilidade. Crescemos em todos os canais, um aumento de 7,6% no GMV total. As lojas físicas seguem resilientes, com avanço de 6% e ganho de 0,8 ponto percentual de market share, evoluindo nas principais categorias, com destaque para linha branca, informática e celulares. O canal online 1P mais 3P cresceu 10%, resultado tanto da retomada do 1P online, com aumento de 7%, e continuidade no avanço do 3P, que cresceu 16% e segue contribuindo para a rentabilidade, com aumento de 16% na receita, também focado em categorias core. Somos referência no varejo na concessão de crédito e temos a maior carteira de crediário do Brasil, totalizando 6,1 bilhões de reais, com aumento de 12% na receita e indicadores de inadimplência sob controle. É um modelo que se diferencia pela nossa escala, conhecimento da base de clientes e pela concessão de crédito conservadora, fatores que sustentam o crescimento com qualidade. Exemplo disso é que, mesmo com o aumento da carteira, conseguimos manter a inadimplência sob controle, enquanto observamos o mercado como um todo apresentando uma piora generalizada no índice de over 90. E o grande destaque do trimestre foi a transformação da nossa estrutura de capital. Tivemos a conversão de 1,6 bilhão de reais da segunda série da debênture em ações. Com isso, a Domus, subsidiária da Mapa Capital, passa a deter 85% das ações da companhia, promovendo uma redução estrutural na alavancagem e aliviando o impacto financeiro sobre o caixa nos próximos anos. Além disso, ressalta-se o alinhamento da Mapa para a estabilidade da gestão, continuidade do avanço do plano de transformação, bem como a confiança que estamos com a estratégia correta para destravar todo o potencial da companhia, principal motivação para a transação. Adicionalmente, o reperfilamento da primeira série de debêntures, de novembro de 26 para novembro de 27, gera um alívio adicional de 400 milhões de reais no caixa ao longo dos próximos 2 anos. Também conseguimos a dispensa do mecanismo de cash sweep para operações estratégicas de até 500 milhões de reais, um passo que nos dá flexibilidade para acelerar frentes de monetização com a melhor gestão de caixa possível. Estamos construindo uma companhia mais sólida, menos alavancada e preparada para crescer. Passo agora a palavra ao Elcio para comentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Renato. Olá a todos. O segundo trimestre foi marcado por um cenário de muitas incertezas e volatilidade, tanto no Brasil quanto no mercado internacional. Diante desse contexto, manter o foco e a disciplina na execução do nosso plano de transformação foi mais importante do que nunca. Vamos aos principais destaques financeiros sobre os 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a execução operacional. Seguimos com um conjunto robusto de iniciativas, tanto de eficiência quanto de crescimento com rentabilidade. Não existe aqui uma bala de prata que vai resolver tudo de uma vez. Trabalhamos com um portfólio extenso de ações granulares que, combinadas, melhoram nossos resultados de forma consistente e gradual. O segundo pilar é o fluxo de caixa livre e de liquidez. A boa execução operacional, aliada à disciplina na gestão de capital de giro e do CAPEX, fortalece nossa geração de caixa. E, de forma gradual, estamos ganhando maior flexibilidade nas operações financeiras e assegurando, assim, a liquidez necessária para o negócio. E o terceiro pilar é a estrutura de capital em si. Trata-se de um tema central da companhia e tivemos um avanço estratégico e fundamental que comentarei mais adiante. Nesse slide, voltamos a apresentar a evolução do plano de transformação nos grandes números. Estamos entregando o 7º trimestre consecutivo de evolução da margem EBITDA, reforçando a consistência e disciplina na execução do plano. O GMV apresentou crescimento de 7,6%, com avanço em todas as categorias.
refletindo o nosso foco nas lojas físicas, onde crescemos 6,7% do conceito Same-Store Sales, além da retomada do 1P online e da continuidade da aceleração do 3P nas categorias Core. Assim, tivemos o terceiro trimestre seguido de avanço na receita líquida, um crescimento sólido de 6% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O lucro bruto atingiu 2,1 bilhões de reais, um crescimento de 3,8% na comparação anual. A margem bruta foi de 30,1%, levemente abaixo do período do ano passado, impactado pelo mix de vendas, mas ainda em um patamar bastante saudável. As despesas operacionais tiveram uma redução de 2,9%, mesmo com uma inflação ao redor de 5,5% no ano. Com isso, o SG&A como percentual da receita líquida caiu 2,1 ponto percentual, alcançando 22,8%. Essa performance demonstra o ganho contínuo de alavancagem operacional e de controle de custos e despesas implementado na companhia. O EBITDA totalizou 572 milhões de reais, 26,5% maior em relação ao segundo trimestre de 2024. A margem EBITDA atingiu 8,3%, com alta de 1,3 ponto percentual na comparação anual e 0,1 ponto percentual frente ao primeiro trimestre desse ano. Como dissemos, foi o sétimo trimestre consecutivo de evolução na margem EBITDA. No resultado financeiro, registramos uma despesa de 1,1 bilhão de reais, ainda pressionado pelo cenário de juros elevados. O CDI médio desse trimestre, no segundo TRI, foi de 14,5%, comparado a 10,5% do ano passado. E vale lembrar que nesse trimestre ainda não capturamos qualquer efeito da conversão. Com isso, o LAIF ficou negativo em 864 milhões de reais e o prejuízo líquido foi de 555 milhões de reais. Agora, trazemos o consolidado do primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Tivemos crescimento de 8% na receita líquida e aumento de 7,2% no lucro bruto. Mesmo diante do crescimento da receita, o SG&A ficou ligeiramente menor em termos nominais, o que resultou em uma melhora de 1,8 ponto percentual na relação com a receita. Como consequência, o EBITDA cresceu 36%, ou 303 milhões de reais na comparação anual, e a margem subiu de 6,5% para 8,2%, um avanço de 1,7 ponto percentual. E temos o mesmo efeito anteriormente citado no resultado financeiro que pressiona a margem líquida. O fluxo de caixa do trimestre foi de 173 milhões de reais, comparado a 92 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Tivemos uma redução de 124 milhões nos estoques em relação ao fechamento do primeiro trimestre, movimento esperado, dado que havíamos comentado anteriormente que os estoques do primeiro TRI fecharam um pouco acima do desejado. Essa melhora foi absorvida por compras menores no segundo trimestre, em função da ausência de uma forte sazonalidade de vendas no terceiro trimestre. Quando olhamos o fluxo de caixa livre acumulado nos últimos 12 meses, observamos uma evolução contínua. E quando comparamos com o EBITDA do período, aqui colocamos essa informação adicional, evidenciamos uma mudança de prioridade da companhia para a geração do fluxo de caixa livre. Assim, finalizamos o trimestre com uma liquidez de 3 bilhões de reais. Falando sobre a estrutura de capital, reforço o avanço estratégico e fundamental concretizado recentemente. O primeiro ponto relevante é o reperfilamento da Série 1, no qual os primeiros pagamentos de principal e juros foram postergados para novembro de 2027, garantindo mais de 2 anos de carência. Em relação ao cronograma original, isso representa uma preservação de caixa de aproximadamente 400 milhões de reais. Ainda mais relevante foi a conversão da Série 2 de debêntures no valor de 1,6 bilhão de reais em ações da companhia. Vale lembrar que, originalmente, essa opção só estaria disponível a ser exercida em outubro, em 6 janelas trimestrais. Conseguimos efetivar a conversão de 100% já em agosto, o que muda de forma significativa os nossos indicadores de alavancagem. Com isso, a dívida líquida foi reduzida em 40%, passando de 4 bilhões de reais para 2,5 bilhões de reais na prática. Na métrica de alavancagem sobre capital total,
caímos de 72% para 44%, e na métrica de dívida líquida sobre EBITDA, de 1,8 vezes para 1,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Mesmo diante dessa melhora relevante, temos plena consciência de que ainda há um caminho importante a percorrer nessa agenda. Estamos comprometidos em avançar continuamente. Seguimos firmes na disciplina de execução do plano de transformação e agora devolvo a palavra ao Renato para encerramento. Obrigado, Elcio. O segundo trimestre reforça que já avançamos muito e que a companhia de hoje é muito diferente daquela de 2 anos atrás. Construímos uma operação mais eficiente, sólida e preparada para competir. Ao mesmo tempo, temos plena consciência de que o cenário macroeconômico segue desafiador e precisamos continuar evoluindo, tanto nas frentes de eficiência operacional, quanto nas alavancas estratégicas que fortalecem nossa estrutura de capital. Temos um plano bem traçado, entregas consistentes até aqui e uma equipe com capacidade comprovada de execução. Estamos confiantes de que seguiremos avançando, trimestre após trimestre, apresentando melhorias em ambas as frentes. Seguiremos com serenidade, disciplina e confiança, transformando desafios em oportunidades e mantendo nosso compromisso com rentabilidade, geração de caixa e crescimento sustentável. Agradeço aqui aos nossos clientes, aos colaboradores, parceiros e investidores. Estamos juntos nessa jornada. Seguimos com dedicação total a vocês. Muito obrigado e até a próxima.